Depois de Thor 4 Amor e Trovão, o número de pessoas reclamando do desenvolvimento da fase 4 triplicou. Mas será que essas pessoas estão enxergando errado essa fase 4 ou será que ela tá ruim mesmo? Bora entender melhor isso agora. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, eu tava com esse assunto engasgado aqui, ó, já faz tempo e eu precisava colocar pra fora. Eu quero te mostrar quais são os principais problemas dessa fase 4 da Marvel, na minha opinião. E no final do vídeo eu quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, então você tem que ficar até o final, hein? Mas antes de eu te falar o que tá rolando, meu, já deixa aquele like caprichado, você sabe disso, que é a forma que você tem de me ajudar diretamente a levar esse conteúdo para mais pessoas, então não te custa nada, deixa aquele like que isso me ajuda bastante. Agora sim, bora entender o que tá pegando com essa fase 4. Eu vejo dois grandes problemas nessa fase 4 da Marvel, que eu acredito que você vá concordar comigo, então bora parte por parte. Primeiro problema, montar um quebra-cabeça gigante de uma vez só. Eu sei, ficou confuso, mas você vai entender. Não sabemos ainda qual será a próxima grande saga que a Marvel vai trabalhar. Há alguns indícios de que a próxima grande saga seja a saga de Guerras Secretas, tem outros que dizem que pode ser Vingadores Eternamente, e há pessoas que dizem de que nem vai ter uma próxima grande saga, que vai ser apenas trabalhando o multiverso. E o lance é que o fato disso não estar claro para os fãs, parece que a gente não tá acompanhando o universo cinematográfico da Marvel. Parece que a gente tá acompanhando filmes e séries isoladas. A impressão que eu tenho é que eles estão criando uma nova saga tão grande, mas tão grande, que eles precisam colocar muitos novos conceitos, novos personagens, novos vilões, novos heróis, novas histórias. E eles colocaram até agora só as primeiras peças desse quebra-cabeças gigante. E é por isso que a gente, olhando de longe, não consegue enxergar qual é a próxima grande saga. Porque, ó, imagina o seguinte, imagina que você tá de pé, olhando para uma mesa, e eles estão montando um quebra-cabeças de 1000 peças. Só que eles só colocaram as primeiras 15 peças. É normal que só olhando para essas primeiras 15, você não consiga enxergar qual é a imagem que vai se formar, não é? E é a mesma coisa que tá acontecendo agora nessa fase 4 da Marvel. A gente tá vendo só as primeiras peças desse quebra-cabeça e é por isso que a gente não tá entendendo nada. Porque, ó, para e pensa, se eu te pedisse para você me falar agora, rápido, como que Shang-Chi se conecta com o Cavaleiro da Lua? Como que os Eternos se conectam com a série do Falcão e do Soldado Invernal? Como que o filme do Thor Amor e Trovão se conecta com qualquer filme e série do UCM? Viu? É difícil com apenas algumas peças a gente conseguir determinar qual vai ser a próxima grande saga ou qual vai ser o próximo grande passo da Marvel. E eu ainda vejo pessoas dizendo assim: ah, meu, mas só um cego não vê que a próxima grande fase da Marvel é a fase de Guerras Secretas, né, meu? Todas as evidências estão aí, eles já falaram sobre multiverso, já falaram sobre incursões, é óbvio que vai ser Guerras Secretas. Mas aí eu preciso apontar duas coisas nessa fala. Primeiro, se está tão óbvio assim, por que a grande maioria dos fãs não conseguiram perceber isso ainda? Será mesmo que a grande maioria dos fãs da Marvel são todos burros a ponto de não conseguir perceber? E só esses 20% que realmente perceberam são dotados de um dom sobrenatural? E segundo, o próprio Kevin Feige, ele anunciou de que nos próximos meses eles vão revelar qual vai ser a próxima grande fase da Marvel. Ou seja, se eles estão precisando vir a público falar com todas as letras qual vai ser a próxima fase da Marvel, é sinal de que só vendo os filmes e as séries não ficou claro ainda para todo mundo. E mais um detalhe, a maior aposta até agora é que o próximo grande vilão da Marvel seja o Kang. E em Guerras Secretas não é o Kang o principal vilão, é o Doutor Destino, que faz parte do núcleo do Quarteto Fantástico que nem foi introduzido ainda na Marvel. Então, pelo fato de estar bem confuso ainda de quais vão ser os próximos passos da Marvel, a galera vai perdendo o interesse em assistir todas as produções. Eles vão assistindo só aquelas que eles realmente estão interessados ou naquelas que tá com um grande hype.
Por exemplo, Miss Marvel é uma série que nem tinha um grande hype e nem tinha um público tão interessado assim em assistir. E vocês estão vendo aí qual é o resultado disso. Claro, esse daí não é o único problema, mas é um dos problemas que acaba influenciando na baixa audiência que essas séries e esses novos filmes estão tendo. E quando isso tudo se junta com um segundo grande problema que eu acredito que tá rolando agora nessa quarta fase da Marvel, a situação fica ainda mais complicada. Mas antes de eu te contar qual é esse segundo problema aí, se você é novo aqui no canal, pense em se inscrever, poxa, porque eu iria amar de coração ter a sua companhia comigo aqui nos próximos vídeos. Eu amo falar da Marvel, se você tá comigo até aqui no vídeo, é porque você também gosta, né? Então, clica aí no botãozinho de se inscrever, você não paga nada por isso. Segundo problema, mudar a receita do bolo rápido demais. É nítido que eles estão tentando mudar aquela fórmula pronta de fazer filmes de super-heróis que eles utilizaram no passado. Aquela fórmula onde o herói, ele tá super bem, e aí do nada aparece um grande vilão, eles têm um primeiro combate, mas o herói acaba perdendo esse primeiro combate, e aí as coisas vão acontecendo e o herói vai chegando no fundo do poço, mas aí algo acontece, faz com que o herói ele volte em um retorno glorioso, volte melhor do que como ele começou o início do filme e derrote o vilão. Pense em qualquer filme ou série da Marvel ali da primeira, segunda e terceira fase que você vai perceber que é basicamente essa linha de raciocínio. E eles estão tentando mudar um pouco dessa fórmula pronta, sair um pouco da mesmice, inovar, trazer novos ares. Como por exemplo, em Doutor Estranho nós descobrimos de que o grande vilão de fato não era o vilão em si, mas era na verdade o próprio herói, ou seja, o próprio Doutor Estranho. Em Thor, Amor e Trovão, eles não trouxeram uma história de superação do herói, fazendo ele chegar no fundo do poço e depois retornar em uma forma gloriosa. Eles trouxeram uma história simples de um herói lutando contra um vilão. E todas essas tentativas, elas são louváveis. Eu acredito sim que você precisa ir mudando aos pouquinhos aquela fórmula pronta que a gente já estava acostumado, mas repito, aos pouquinhos. A Marvel criou todo um universo de filmes de super-heróis que a gente nunca tinha visto nas telas antes. Enredos, histórias e reviravoltas inesperadas. E quando eles tentam mudar daquela fórmula que eles criaram, que eles fizeram com que a gente se acostumasse de uma forma muito brusca para um novo modelo, é óbvio que isso vai causar estranheza para a grande maioria das pessoas e até desinteresse por uma outra parte das pessoas. Poxa, para e pensa, a fase 1, 2 e 3 da Marvel, elas são incríveis. A forma como eles fizeram com que cada personagem tivesse o seu momento, as suas próprias questões, a sua própria trajetória, como eles fizeram com que a gente se apegasse em cada um desses personagens. Pô, dói de verdade saber que a Viúva Negra ela não vai estar mais aí pra resolver o BO quando a coisa ficar feia. Ou que, por exemplo, não teremos mais o Sr. Stark aí pra resolver qualquer BO que aparecesse. Cara, isso dói de verdade. E por que de tudo isso? Porque eles criaram uma história que fez com que a gente criasse laços com cada um desses personagens. E era por isso que a gente ia louco pra dentro do cinema. Porque você nem precisava saber qual ia ser o enredo ou qual seria o grande vilão daquele filme, mas só de você ver aqueles personagens que você amava tanto nas telas ali, representando aquilo que você gostaria de ver, só isso já valia muito a pena. E tudo isso usando aquela fórmula pronta de filmes de super-heróis. Então eu acredito sim de que devemos abraçar a mudança, de que eles devem ir aos poucos mudando, mas de forma gradual. Ir aos poucos mudando a forma como você conta as histórias, a forma como você apresenta os personagens, os vilões, a maneira como você cria conexões entre esses personagens com a gente. Pela primeira vez nesses anos de Marvel, estamos tendo uma fase que mistura séries e filmes dentro de um mesmo universo. Então é muita informação, é muito conceito novo, é muito personagem novo para que a gente consiga alinhar tudo isso numa história só e que faça sentido. Tá, Lucas, beleza, você mostrou quais são os problemas da fase 4, mas como que a gente resolve tudo isso? Cara, pra mim a primeira solução é você começar a montar pequenas sagas.
sagas com 4 ou 5 filmes, 2 ou 3 séries no máximo, aonde fique fácil de você identificar quais são os elementos novos, qual é a história principal, qual é o grande vilão, porque aos pouquinhos você criando pequenas sagas aqui e ali, você vai apresentando novos conceitos, novos personagens, novas ideias, e aos poucos você já apresentou tudo o que você precisava para você criar a próxima grande mega saga. E sobre você mudar a receita do bolo, ou seja, a forma de se fazer filmes rápido demais, é muito simples. É só você seguir a fórmula pronta que já foi usada e que deu certo, escolhe um elemento para você mudar nesse novo filme, muda, vê como que vai ser a receptividade dos fãs. Se os fãs gostarem desse novo modelo, opa, show de bola, mantém. Se ele não gostou, não tem problema, muda e faz de novo num próximo filme. Porque aí aos poucos você vai mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e essa receita de bolo vai começando a ficar diferente da original. E a ideia é que fique melhor. Então eles precisam ir mais devagar, e mais devagar na forma como eles mudam os filmes, e mais devagar na velocidade que eles produzem esses filmes e séries. Eu sei que parece ser legal ter muito filme e muita série todo mês, mas também é muita informação para você assimilar de uma vez só, e nem dá tempo de você criar expectativa para esses novos filmes e para essas novas séries. E o que nós fãs podemos fazer para ajudar nesse processo? Eu vejo que podemos fazer duas coisas, e a primeira delas é falar, é alertar de que isso não tá agradando. Então esse vídeo aqui é uma forma de alertar, postar nas suas redes sociais é uma outra forma de alertar. Pode parecer que não, mas a Marvel escuta sim os seus fãs. E segundo, é ter paciência. Eles estão aos poucos mudando, mas eles são também passíveis de erros. Vocês acham mesmo de que se eles soubessem de que o filme ou a série que eles vão lançar vai ser um fracasso, eles iriam lançar? É claro que não. Eles lançam na expectativa que realmente seja um grande sucesso, que agrade as pessoas. E quando isso não agrada, é óbvio, eles precisam ouvir isso e ir mudando. Mas a gente precisa ter paciência. Eles não fazem isso na intenção de errar, mas muito pelo contrário, eles fazem isso na intenção de acertar. Mas e aí, você concorda com o que eu falei? Você discorda? Conversa comigo, poxa, coloca aí nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família aqui, meu obrigado mais uma vez por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!